Acabou acontecendo, aconteceu de novo. Bom, a Petrobras soltou hoje uma nota informando que o presidente da empresa, José Mauro Coelho, pediu demissão do cargo hoje de manhã. Aí a nota dizia que iriam anunciar um interino. Saiu o nome do interino, Fernando Borges, que é diretor de exploração e produção, está na empresa há quase 40 anos, e ele vai ficar até que a Petrobras confirme na função o nome do novo presidente, aquele que foi escolhido, para quem não se lembra, no dia 23 de maio, dia que eu não posso esquecer, porque é o dia do meu aniversário, escolheram Caio Mário Paes de Andrade, assessor do Paulo Guedes, e desde então, e também trocando todo o conselho de administração, e desde então está ali tramitando, o nome tramitando na Petrobras, passa pela área de compliance, conformidades, etc. E caiu, portanto, o terceiro presidente da Petrobras, que vem é o quarto, esse interino, vamos chamar de quarto presidente, então que vem o quinto. E os três caíram tendo feito aquilo que eles têm que fazer. Roberto Castelo Branco, o general Lula e Silva, o presidente José Mauro Coelho, fizeram o que tinham que fazer. Comandando uma companhia para fazê-la dar lucro. Comandando a companhia não permitir que ela tivesse o mesmo destino que teve no governo Dilma, que controlou os preços dos combustíveis, a exemplo dos discursos que a gente escuta hoje, e criou a maior dívida corporativa do planeta Terra. Bom, aí os três se transformaram em marionetes de um jogo que tem o Palácio do Planalto, que tem os governistas, todos eles discutindo algo que é sério demais. Não dá para brincar com o preço dos combustíveis. Não dá para querer jogar nas costas da Petrobras uma tarefa que é do governo, de compensar a sociedade, ou principalmente da parcela mais pobre da sociedade, pelos aumentos impossíveis de controlar do preço do barril de petróleo. Com o José Mauro Coelho, com o Caio Mário Paes de Andrade, que vai ser confirmado ou não, com o melhor executivo de petróleo do mundo, com o melhor executivo do mundo, de qualquer área, nada muda um fato incontornável. Em fevereiro de 2020, o barril de petróleo estava $25. E agora está 114. O Goldman Sachs acha que vai chegar a 140. O JP Morgan acha que vai chegar a 170. O petróleo está em alta. Uma alta que provoca uma inflação monstruosa no Brasil, uma alta que empurra a inflação no mundo todo. Não é a Petrobras que faz o combustível aumentar. Todas as petroleiras, todos os postos de combustíveis do planeta Terra. E aqui, o governo e os governistas adotaram um discurso como se o Brasil pudesse ser o único país do mundo a segurar preço de combustível. Em vez de ser mais um país a fazer uma política pública consistente para a proteção daqueles que mais precisam. Seja voucher de caminhoneiro para caminhoneiro, seja voucher para gás, seja o que seja. Todos os países do mundo estão discutindo e fazendo alguma política pública. Depois de segurar o preço do petróleo por um tempo, a Petrobras aumentou agora o preço dos combustíveis, o preço da gasolina. Há uma defasagem que não foi zerada. Novos aumentos serão necessários se não forem feitos. Os diretores da Petrobras, os conselheiros da Petrobras podem ser responsabilizados na pessoa física com o comprometimento dos bens. O fato é que nós estamos vivendo algo muito incomum. É uma combinação rara e perversa. Uma combinação que os Estados Unidos conheceram na eleição de 2020. Só que naquele tempo, o inimigo público número 1 era a Covid.
que atacava o mundo todo. Mas que só nos Estados Unidos e mais 8 ou 9 países aconteceu uma eleição em plena pandemia. Agora, o inimigo número 1 é o preço dos combustíveis, aqui e no mundo inteiro. E no Brasil também teremos eleição. Lá nos Estados Unidos, nessa combinação rara e infeliz para o Donald Trump, ele enfrentou uma tentativa de reeleição no auge da pandemia e perdeu para o Joe Biden. E agora, o presidente Bolsonaro percebeu que o vírus do petróleo, caro, está pegando ele no auge. Ou melhor, ele está pegando o auge do vírus do petróleo no preço altíssimo e que pode comprometer seu projeto de reeleição. E ele percebeu mais, que se ele não conseguir adotar nenhuma medida para combater o problema, a coisa vai ficar feia. Mas ele não conseguiu fazer o fundo de equalização, Paulo Guedes não deixou, torpedeou, mas ele não fez. Ele conseguiu uma queda de impostos do ICMS, de cobrança do ICMS, que esse último aumento já amenizou, diminuiu. Se resolver, como estão discutindo, aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido em cima de preço de combustível, demora 3 meses para poder, tem a noventena, demora, não pode simplesmente anunciar hoje e começa a cobrar amanhã. Então, daqui 3 meses foi-se a eleição. E as projeções para o aumento de petróleo, como eu acabei de falar, continuam. E a Petrobras continua forte e concentrada numa área, que é a área do refino, que é onde a confusão acontece. E aí, governo, tem um órgão chamado CAD, que celebrou em 2019 com a Petrobras um acordo, um termo, para que vendessem as refinarias, para que saísse de 99% do refino nacional para metade, 50%, e só venderam uma refinaria. Caiu para 85%, venderam uma refinaria. E essa refinaria privada, aliás, pratica preços mais altos do que a Petrobras. E cadê o acordo celebrado? Cadê a celeridade para vender as outras refinarias? Vende uma e tudo bem? Aí bateu o desespero. O governo e os governistas não fizeram nada de concreto, não conseguiram enfrentar essa questão e, sem ferramentas, partiram para a demonização da Petrobras. E elegeram a Petrobras como inimiga pública número 1 do Brasil. Já que eu não consigo vencer o petróleo, eu vou fazer o petróleo virar meu inimigo. E aí vem, por exemplo, um artigo ridículo, assinado. Tenho dúvidas se foi escrito, conhecendo as virtudes literárias do presidente da Câmara, Arthur Lira, e lendo o artigo, está lá escrito, é de se perguntar se foi ele que escreveu, mas ele assinou. Então, se ele assinou, é dele. Aonde ele resolve partir para a briga com a Petrobras, nas declarações que ele já tinha dado, foram várias, e usando coisas. Não queremos confronto, não queremos intervenção, né? Queremos que a Petrobras respeite o povo brasileiro. É como aquele camarada que chega com um revólver para cima de você e fala, não quero violência, é só na moral, passa a grana. Como não queremos confronto? Está confrontando, está indo para cima da Petrobras, uma intervenção. É o que ele fala. Aí fala em vamos investigar, vamos verificar quanto gastam seus diretores em viagens. Que coisa ridícula. Vamos investigar quanto gastam os deputados em viagens. Isso sim. Os que trocam os dentes e que o Arthur Lira abençoa, né? Vamos investigar com as cotas de combustível dos deputados, dos senadores. Deputados e senadores que enchem o tanque dos seus jatinhos com gasolina paga por nós. Isso aí é que a gente tem que investigar. Aí vem com essa coisa ridícula, ver que carro que anda o diretor da Petrobras. Não é essa a discussão. Isso é um discurso eleitoral, não muda a realidade mundial. Não muda a disposição do Putin na guerra na Ucrânia. Não mexe na inflação mundial. Não existe isso. É uma palhaçada, é uma patetada. Arthur Lira querendo pagar de bacana.
Claro, foi desmoralizado, se desgastou politicamente para fazer uma redução do ICMS, aí sai a redução do ICMS e aí vem o aumento de combustível, coisa que estava cantado, todo mundo sabia que viria. E outros virão. E outros virão. Não porque a Petrobras quer ou não quer, porque virão. Virão aqui e em todos os lugares do mundo. Nós tivemos um choque do petróleo em 1973, nós tivemos um choque do petróleo em 1979. No segundo choque de petróleo de 1979, o petróleo saiu do que hoje seria 50, 40 dólares para 120, valores de hoje, naturalmente, não eram esses os valores. Aí, em 1979, o mundo entrou em colapso. Queda na produção de petróleo no Irã. O mundo entrou em colapso, foi o caos. A inflação explodiu, a inflação dos Estados Unidos chegou a 14%. 14%. O que aconteceu? Aí sim, Paul Volcker, presidente do Fed, presidente do Banco Central Americano, foi lá e meteu os juros a 20%. Produziu uma recessão espetacular, chocante. 3 anos. A inflação caiu para 3%. Aí o petróleo caiu. O petróleo não cai porque o Brasil grita. O petróleo não cai porque o Banco Central Brasileiro aumenta os juros. Isso não vai acontecer. Isso é ridículo. Nós temos que saber que tamanho a gente tem nesse jogo global. Não pode ficar nesse joguinho, nesse discursinho infantil. Então, é um movimento mundial, é um preço mundial, é um problema mundial, é um colapso mundial. A vacina da Covid chegou. Não chegou a tempo para o Trump, mas chegou. A vacina é mundial. Não tem uma vacina local. Não é a Petrobras. O problema é global. E não vai mudar. Se não houver uma ação global, a ação é global. O movimento é global. Não é um ou outro movimento esporádico aqui e ali. Então, tossi aqui. Então fica registrado. Mais um presidente que cai, virá mais um, trocarão, o governo vai propor, já propôs a lista de novos conselheiros, nós vamos ter mais uma mexida na Petrobras, beira a infantilidade, beira... É inacreditável o que a gente está vendo, mas é um movimento político-eleitoral que restou aos governistas. Vamos para cima da Petrobras. Ela é nossa inimiga. E vamos ver o que vai acontecer. O barril do petróleo vai baixar depois desse apertão? É difícil, né? Lá fora o preço tem vida própria. É o planeta Terra, são 8 bilhões de pessoas, são alguns produtores, são movimentos concentrados. Não há como brincar com isso. Agora, aqui dentro, tem sim discussões para fazer em torno da Petrobras, né? Volto a destacar, para encerrar aqui, o CAD, que é responsável pelo controle de monopólio, oligopólio, celebrou com a Petrobras um acordo em 2019 para venda de refinarias. Quem está mandando no ritmo da venda é a Petrobras, só vendeu uma refinaria até agora. É um movimento inédito. Num artigo que escreveu hoje nos jornais, no Brasil Journal, o Adriano Pires, que chegou a ser indicado para ser presidente da Petrobras e desistiu acertadamente, estaria no meio dessa confusão, o santo dele estava de plantão e não deixou ele aceitar, ele escreveu, lembrando que em 1911, né, a Standard Oil era uma empresa gigante do Rockefeller e foi fatiada em 34 empresas. Mas ali não deixaram a Standard Oil resolver como fazer. Então, os órgãos de controle têm que estar em cima. É disso que se trata. E o governo e os órgãos de controle talvez tenham mais a dar explicação do que a Petrobras.